entrar ao vivo no YouTube, Anderson. Então pede para só para tua filha confirmar aí, apesar de eu estar acompanhando também. Vou pegar só uma água aqui, um momentinho. Tenente? Opa, Júlio. Começou pelo YouTube, tem 10 segundos, não foi? Isso. Tá, pronto, eu estava vendo aqui, não tá, deixa eu ver se aparece aqui. Então, apareceu a tela, viu, Tenente? Pois não, Júlio. Tudo ok, viu? Tudo ok. YouTube, viu? Tenente? Começou pelo YouTube, tem 10 segundos, não foi? Eu vou precisar só fazer o seguinte aqui, Júlio, porque... Apareceu a tela. Tá. Não. Tudo bem aí, né? Andrews, Júlio, Opa. o YouTube de vocês está com som desligado, né? Tá. Andrews, Júlio. Desliguei aqui, tava ligado. Freitas, eu acho que o teu YouTube ainda tá ligado, não? É o seguinte, o YouTube desse meu computador, dessa máquina, o meu canal tá aberto nele, entendeu? Você tá Tá. ouvindo aí, tá? Essa repetição de sinal, tá? De som aí, tá ouvindo? Não, não tô mais, mas eu tô dizendo, e sem ser o canal, você tem um canal e tem o YouTube Studio, correto? Que é aquela telazinha preta. No canal, que é onde vai passar o vídeo ao vivo, tá? Você aproxima assim da tela embaixo, aparece ao vivo, aí tem um play, pause, tem um sonzinho. É só tu desativar ele, entendeu? Para ele não ficar repetindo. Tu diz na tela preta, né? Sem ser na tela preta, na outra. Tem o YouTube Studio, correto? Que é aquela telazinha preta. Certo. No canal, que é onde vai passar o vídeo ao vivo, tá? Você aproxima assim da tela embaixo, aparece ao vivo, aí tem play, pause, tem um sonzinho. Só tu ativar ele, entendeu? Para não ficar repetindo. Tu diz na tela preta, né? Sem ser na tela preta, na outra. André, você tá tendo repetição da nossa conversa aí pra ti? Tá tudo normal? Como é que tá? Eu ouvi um pouquinho, mas depois parou. Olha, professora Jesus, rapaz. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Giovana, professora Jesus Lau. A honra é grande ter a professora Jesus aqui. Tá tendo, viu, Sérgio? Eu vi agora com um delay. É do YouTube.
Tenente, essa é a tela do YouTube, entendeu? Tu vai bem aqui, aparece esse negócio aqui, tu desliga aqui, ó. Só isso, ó. Tem erro, não. Júlio, tu pode compartilhar a tua tela? É na tela preta ou é no próprio YouTube? Porque o YouTube meu tá desligado. O meu YouTube, que eu tô aqui assistindo, ele tá com o som Tá, desligado. vou compartilhar minha tela, tá bom? Autorizei. Compartilha, vai lá. Peraí. Ô, Freitas, eu tô entrando no Zoom pelo celular, vou ter que sair e entrar, tá bom? Vou entrar pelo desktop, tá? Vou sair aqui e entrar pelo desktop. Tá. Vou compartilhar minha tela, tá bom? Freitas, eu tô entrando no Zoom pelo celular, vou ter que sair e entrar, tá bom? Vou entrar pelo desktop, tá? Vou sair aqui e entrar pelo desktop. Olha só, doutor Sérgio Pinheiro, Márcio Vinícius, Pedro, Maria Clara, Lidinalva, Trajano. Opa, professora Jesus Lau. Quanta honra, professora. Juliana, Grazi, Bianca, Ana Beatriz, Saulo. Tá ficando, viu, Sérgio? Realmente um sonzinho, um Repetindo. eco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver isso aqui agora, só um minuto. Começa já, pessoal. Só o Sérgio resolvendo um probleminha técnico.
Vem ver. Não. Ah, desligo, né? Não sei, a senhora quer aparecer aí? Só tá aparecendo? Porque aqui não é aqui, né? Não, eu sou. A senhora quer aparecer, mãe? A senhora quer que as pessoas lhe vejam? Não, tanto faz. Mas eu posso apagar como é? Vem cá, me mostra onde é que desliga. Não é apertando na câmera. Interromper vídeo? Não. Por que tá parado? Não, mãe, não interromper vídeo. É aqui, ó. Já começou, mamãe. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Nós vamos começar, então, nossa live de hoje à tarde, com a honrosa presença do Dr. Andreus Porto. Eu gostaria só de um feedback. Andreus, está ouvindo? Ah, estou ouvindo sim, tá ok. Essa live ela é promovida pela Tomos 3D. O som tá bom, Andreus? Está repetindo? Repetindo um pouquinho. Mas está atrapalhando? Não, não sei, acho que não. Acho que quando a gente começar a falar, talvez Giovana, ele tá bom, fique muito Giovana? baixo, né? Então, ótimo. Então, essa live é uma live promovida pela Tomos 3D, em parceria com a Liga de Odontologia Digital e Robótica, o GoBot, lá do UniNovaFap. A Tomos 3D é uma clínica de radiologia que tem 1 ano de instalada aqui em Teresina, é a realização de um sonho. E o GoBot é uma liga onde nós abordamos os temas de odontologia digital e robótica, lá no UniNovaFap. Essa é a segunda live que nós estamos promovendo. A primeira foi com o Dr. Márcio Vinícius e com o Dr. Menando Medeiros. Naquela oportunidade, nós falamos de implantodontia e periodontia digital. Hoje, nós temos o prazer de ter o Dr. Andreus Porto. O Dr. Andreus é um parceiro da Tomos 3D, mais do que um parceiro. Andreus está conosco lá desde o início, ele é quem está nos ajudando a montar as fotografias digitais, ele vem nos ajudando a montar as nossas documentações ortodônticas digitais, e é justamente por essa razão que nós temos ele hoje aqui conosco. A ideia, desde o começo, é que o Dr. Andreus pudesse vir aqui relatar sua experiência em ortodontia digital, com o uso dos fluxos digitais da ortodontia e, sobretudo, com o uso da documentação ortodôntica digital, que ele faz uso com frequência. Hoje nós estamos fazendo a transmissão aqui pelo Zoom e fazendo a transmissão também ao vivo pelo canal do YouTube. Nós fizemos a primeira há 15 dias com o Márcio e com o Menandro, sofremos um pouquinho, mas aprendemos muito. Então, a ideia é que nós possamos fazer todas as outras, uma vez por mês, aqui no Zoom e transmitida ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Então, doutor Andreus, seja bem-vindo. A palavra está com o senhor. Obrigado. Está em casa. Obrigado. A honra está sendo minha, na verdade, né? Deixa eu ver só se está passando aqui. Pronto. Bem, só aparecer as câmeras aqui, só um momento. Pronto, agora ficou bom. Bem, a honra é minha realmente de estar aqui. Fui convidado pelo Sérgio para falar um pouco sobre essa documentação ortodôntica digital. É algo que hoje é uma realidade, já venho trabalhando já há um tempo com a parte digital, que eu gosto, tenho um prazer de fazer realmente o uso dessa documentação. E a Tomos está aí. Eu acho que hoje, mais do que um parceiro, um grande amigo, foi um mestre, né? O Sérgio foi meu professor. Assim, tenho o prazer aqui também de ter a Georgia, a professora Jesus, então, que foram também meus professores.
Um pouco que eu sei, tá vindo deles também, né? Então, bora lá, gente. Eu tentei fazer de uma forma que eu conseguisse abordar quase todos os temas da ortodontia digital e da documentação digital, mas que também não, que eu falasse um pouquinho de cada. É claro que é um assunto bem extenso, não tem como falar sobre tudo, mas tem como a gente pontuar em alguns locais e melhorar um pouquinho mais esse nosso entendimento. E, se quiser, até inclusive mudar toda a forma de pensar de hoje, né? Então, bora lá. Primeira coisa, eu acho que é quase uma mudança realmente de paradigma. Por que mudar, né? Por que eu tenho que sair realmente daquele minha documentação que antes vinha numa pasta, a foto do paciente, onde eu tinha um acesso direto, não dependia de um computador, onde eu tinha um modelo de gesso, para uma documentação digital. Eu estava conversando antes com o Sérgio sobre isso e falando que hoje é uma realidade, não tem mais como a gente voltar atrás. A documentação digital, a odontologia digital veio para ficar. Eu já verifico hoje que a odontologia cresceu bastante, ao que antes era muito limitado só e somente à prática realmente manual. Hoje já tem várias áreas da odontologia que, às vezes, se você não tem uma prática tão grande ou se você não quiser atuar como um dentista atendendo paciente, você pode atuar como um cadista. Então, tem várias áreas. Ou, então, aquelas áreas podem também agregar bastante funcionalidade ao dentista hoje que quiser fazer a utilização dela. Então, o fluxo digital hoje é uma coisa que, sinceramente, não tem mais como voltar atrás. Se você perguntar para mim hoje se eu trabalho com modelos de gesso na minha clínica, praticamente zero, entendeu? Praticamente zero. Eu ainda faço alguns modelos de gesso, que é quando eu vou moldar o paciente para fazer uma contenção, né? Porque eu não tenho um scanner. A gente vai comentar um pouco sobre isso também, sobre essa questão de você ter um scanner, obrigatoriamente ter um scanner na sua clínica. Hoje, na minha concepção, eu vejo que, poxa, tem fluxo suficiente de paciente para ter um scanner? Às vezes não vale a pena. Às vezes é bem mais interessante você terceirizar isso para um centro radiológico, até mesmo porque é uma tecnologia nova, então a mudança ela é galopante, ela não é uma mudança lenta. Há um ano atrás, em relação ao que é hoje, já mudou infinitas vezes mais, entendeu? Apareceu muitos scanners no mercado, mudou bastante tecnologia, todo dia tem uma atualização, e a gente sabe que um scanner desse tem um valor absurdo, o valor é muito caro, e às vezes não vale a pena você ter, é preferível você terceirizar. Então, por isso que hoje eu tenho a Atomos como parceiro. Se você perguntar se eu tenho um scanner na minha clínica, não tenho. Preferi investir em outras coisas, numa impressora, em software, em conhecimento, e deixei a parte do escaneamento como terceirizado. Então, e lhe digo, vem dando certo, estou gostando bastante dos resultados, meus pacientes realmente gostam disso. Eu estou na parte digital também porque é uma junção de formação, na verdade. Eu não sou exclusivamente dentista, na verdade me formei antes em computação, né? Eu sou formado antes em computação, tenho especialização em redes de computadores, e depois de um tempo eu decidi ser dentista. Mas sempre atuava nas duas áreas. Com o tempo, acabei deixando um pouco mais a computação e indo para a odontologia. Hoje eu consigo unir o útil ao agradável, consigo unir a odontologia com essa computação que eu tanto gosto. Então, isso foi muito bom. Agora, claro, você só consegue porque você tem uma formação em computação? Não. Na verdade, eu acho que o erro está mais no dentista, ele achar que não consegue fazer aquilo e não tentar fazer essa mudança, procurar novas águas, como a gente está vendo aí no slide. Então, a documentação ortodôntica que a gente conhece. Então, basicamente é essa. A gente vai ter aquelas fotos extras e intrabucais, as radiografias panorâmicas, telerradiografias, periapicais, de punho, né? As análises cefalométricas, o modelo de estudo e os protocolos tomográficos, que é a opção de alguns dentistas, ortodontistas, na verdade. Eu vou tentar abordar, basicamente, nessa live, falar um pouco sobre fotografia e um pouco sobre o modelo de estudo. Porque, na verdade, se a gente for verificar, quando a gente fala assim, não, odontologia digital. A odontologia digital já vem de muito tempo.
Porque a foto ela é digital. Boa parte das fotos hoje a gente não tem mais foto analógica. A foto ela é digital. O tomógrafo, a radiografia, ela é digital também. Então, poucos são os centros que ainda têm tomógrafos e também aparelhos de raio-x analógicos. Então, a gente já vem com isso há muito tempo. Toda essa parte de análise cefalométrica, muitas vezes é feita pelo software. Eu não vejo nenhum centro de radiologia traçando régua, traços, pontos, colocando e vendo quantos graus. Então, na verdade, a gente já vem com essa odontologia digital, essa documentação digital. Eu acredito que a grande mudança foi no modelo, realmente, no modelo digital, que era o que travava antigamente. Por quê? Porque você precisava disso. E a gente não tinha como trabalhar com esse modelo parte digital, parte de gesso. Apesar de que eu trabalhava assim, eu recebia um CDzinho com toda a documentação digital e o modelo de gesso. É quem segurava a gente ainda, é quem travava a gente na odontologia analógica. Fotografia. Então, como eu falei, eu vou tentar falar um pouco mais sobre fotografia e um pouco mais sobre o modelo de gesso, que eu acho que é onde está tendo grandes mudanças. A fotografia, por quê? Porque às vezes a gente depende dela para fazer uma análise melhor, uma análise facial do paciente, verificar que tipo de padrão esse paciente é, para determinar também o tipo de tratamento. Porque não adianta eu olhar para o paciente só a boca dele, eu tenho que ter ideia desse padrão facial. Então, para ter um bom diagnóstico, é importante que eu tenha uma boa fotografia. Eu também eu sou uma pessoa entusiasta, eu gosto muito de fotografia. Eu venho geralmente tirando fotografia já há bastante tempo. Autodidata, nunca fiz nenhum curso. Cheguei a ler algumas coisas um curso da National Geographic, em revista, li um pouquinho. Já venho tirando bastante fotografia há tempos, até mesmo antes da odontologia. Mas de forma caseira, né? De forma caseira. Quando eu tive isso, quando eu entrei para a odontologia, acabei aplicando toda essa parte da fotografia na odontologia também. Então, aqui eu botei algumas fotos que eu tirei, entendeu? Ao longo de todos esses anos, filhos, momentos, faculdade, né? Essa foto do IP que eu acho linda, foi no momento que eu fazia faculdade, sou aluno da Uninova FAP, então tirei lá, gosto muito dessa foto, inclusive. Interessante aqui, vou ver se eu boto aqui. Tá aparecendo um ponte laser, Sérgio? Essa foto aqui, ela é bem interessante. Essa foto eu tirei em 2008, né? Entre 2007 e 2008. Nesse tempo eu não era nem dentista ainda, né? Nesse tempo eu não era dentista, eu vim fazer odontologia, começar em 2009. Então, sou ainda uma pessoa recente na odontologia em relação a muitos outros. Mas minha esposa já era dentista, já fazia ortodontia, e eu tirei essa foto, achei bonito o modelo, né? Não conhecia nem a ortodontia nessa época, e tirei essa foto aqui. Então, algo que é até mesmo uma coincidência, depois virar ortodontista, né? Para a gente ter uma boa foto, a primeira coisa, é preciso que a gente tenha um bom equipamento fotográfico. Ah, mas meu celular é bom, meu celular é um iPhone XS, XT, não sei qual é que está hoje, e ele é fantástico, então concordo. Só que os celulares, um Samsung, apesar de que entre o iPhone e o Samsung, eu prefiro o Samsung, acho a foto melhor. Ele tem vários tipos de lente, né? Hoje tem lente para longe, perto, e às vezes, dependendo da lente que você utilize, você vai causar um efeito barril, né? E você acaba por perder algumas proporções que seriam ideais para um estudo fotográfico desse paciente, certo? Assim como uma definição também dessa foto, né? Então, o equipamento ideal para fotografia digital é o quê? Hoje eu uso bastante essa aqui, né? É um flash twin, né? Eu gosto muito, prefiro até esse flash do que um flash circular. Gosto muito da marca Canon, das máquinas. Já usei Nikon também, mas acredito que a Canon ela tem um custo-benefício muito bacana, tem equipamentos bons e com preços não tão elevados. E, às vezes, para uma foto extraoral, é necessário fazer utilização de difusores, né? Se você tiver um espaço bacana no seu consultório, é interessante fazer um estudo fotográfico. Você acaba documentando melhor os seus casos. E a documentação eu considero como tudo, porque
Você vai utilizar ela para explicar para o seu paciente, mostrar como realmente quais são os benefícios. E é muito interessante caso você queira depois documentar esse caso, mostrar para o paciente a evolução, porque o paciente esquece. O paciente não sabe como é que tinha sido feito antes. Antes eu não tinha esse apiamento. Antes quase não mudou meu tratamento. Então, quando você mostra uma foto como era antes, tem ela bem documentada, bem guardada, aí você ganha um paciente, porque você acaba mostrando qual a evolução do caso dele. Então, para isso, é necessário que a gente tenha os equipamentos corretos. Eu tenho aqui também uma lente macro de 100 milímetros para fotografia. Vou mostrar para vocês qual a importância dessa lente macro, uns 2 slides na frente, principalmente com esse efeito barril. Um ponto a ser levado também é a questão do foco e da cor. Muitas vezes, a tendência é que a gente tire uma foto do celular e recorte, faça uma ampliação, e você acaba perdendo a qualidade dessa foto. Então, uma foto borrada não tem qualidade, você não consegue distinguir e nem fazer um diagnóstico adequado. Assim como uma foto escurecida. Eu gosto muito de fazer a calibração da minha máquina com cartão de cinza. Você compra um cartãozinho onde ele tem uma tonalidade de cinza, você pode tirar uma foto em RAW, que é RAW, que é um formato de fotografia, e fazer essa calibração. Então, hoje eu faço essa calibração inicial. Uso constantemente? Uso sempre? Não. Eu faço uma calibração inicial para aquele tipo de foto, e hoje na minha clínica eu padronizei. Eu já sei como são as fotos, já sei qual a configuração da máquina que eu tenho que deixar para tirar aquela foto. O paciente vai para a parede, eu desço uma persiana. Se o paciente tem cabelo branco, eu desço uma persiana preta. Se o paciente tem cabelo preto ou outra cor, eu deixo o fundo branco. E aí eu faço a tomada dessas fotos. Sempre tentando manter o mesmo padrão, para que no futuro, quando eu fizer aquela mesma foto, eu tenha aquela padronização e não tenha uma alteração muito grande de cor e nem de distâncias, e tentando utilizar a mesma máquina. Agora, o que eu considero mais importante é isso, é o efeito barril. Aqui tem uma animação, não sei se vocês estão conseguindo ver ela direitinho, onde mostra a foto tirada com uma lente, né, de máquina de 18 milímetros, certo? Que é uma lente onde você pode chegar perto do paciente e tirar essa foto, e uma lente, e gradativamente vai aumentando essa quantidade de milímetros, até 200 milímetros. E você vê que há uma mudança, sendo a mesma pessoa, há uma mudança no rosto da pessoa. Ele começa a ter mais maxilar. Então, isso é muito utilizado em algumas especialidades. Olha, sua foto de antes, sua foto de depois do procedimento. Na verdade, é um efeito fotográfico e não um efeito facial. Então, isso é muito utilizado. E você acaba por perder um correto diagnóstico desse paciente. E você não tem um antes e depois. Um antes e depois apenas fotográfico. Então, isso é o efeito barril. Quando se tira uma foto de celular, eu posso eliminar esse efeito barril? Geralmente, esse efeito barril ele acontece com fotos de celulares, porque você tem que aproximar muito do paciente, muito perto do objeto, e tirar aquela foto. Então, faz com que haja uma deformação. Então, a foto ideal para a odontologia é a foto de 100 milímetros, onde eu consigo manter proporções ideais dentro desse objeto. Então, na verdade, você elimina esse efeito barril. Tem como fazer uma foto de celular eliminando o efeito barril? Tem. Você pode fazer uma foto aproximando aproximadamente 2,5. Por que eu falo mais ou menos? Porque depende do tipo de celular. Hoje, nós temos uma infinidade de celulares. Então, não tem como eu determinar qual a lente que ele está sendo utilizada, quantos milímetros é aquela lente. Então, você aproxima mais ou menos 2,5, se afasta um pouco do paciente e faz a foto. Claro, não é tão bom quanto a foto de uma máquina, mas consegue resolver. Esse efeito barril, ele acontece também nas fotos intraorais. Aqui tem um exemplo. Tem uma paciente que chegou para mim, que ela tinha 2 coroas nos incisivos laterais, né? E queria fazer uma estética somente nos centrais. E eu recebi uma foto, né? Com efeito barril, escurecida, também não tinha uma iluminação adequada, e tirei uma outra foto claro, obviamente a gente fez uma pequena estética aqui, mas uma outra foto com a máquina, com uma macro 100. Então, a gente verifica, se eu fosse diagnosticar essa foto aqui, eu ia falar, olha, essa paciente tem maxilar trésica, né?
algo que eu não percebi na paciente ao vivo. Então, tirei uma outra foto dela, com a lente adequada, e a gente tem esse resultado. Então, a gente vê claramente a diferença entre eles. Mas eu poderia muito bem falar para o paciente que eu tratei ela. Aqui o antes e aqui o depois. E ia ficar formidável. Podia dar uma aula de expansão, né? Não é, professora Jesus? Então, o que acontece? É importante que aconteça a boa tomada da fotografia, para que aconteça também um diagnóstico correto. Uma novidade que eu acho fantástica e realmente acredito que vá substituir a fotografia, se tivesse realmente, eu cancelaria minhas fotografias, seria realmente o scanner de face. Por que eu falo que substituiria minhas fotografias? Porque nele eu consigo ver todos os itens que eu quero, e em tomadas diferentes. Às vezes você pede uma fotografia e o centro lhe entrega uma fotografia de perfil que você consegue ver os dois olhos do paciente, entendeu? Ou então, às vezes, que não tem uma orelha, então, por conta de uma inclinação ou da cabeça, ou quem tirou a foto fez alguma inclinação. Então, na verdade, a face 3D, um scanner de face, elimina totalmente. Algo que eu posso manipular também. Dentro dessa imagem 3D, eu posso botar um crânio, eu posso botar uma boca. Obviamente, eu vou precisar de um escaneamento dele sério e um escaneamento dele sorrindo. Eu posso deixar numa imagem de 12 horas. Então, tudo isso eu consigo num escaneamento de face. Então, para mim, isso aqui é fantástico. Não vejo a hora de chegar aqui. Chegando, eu acabo com o meu protocolo fotográfico de avaliação do paciente. Obviamente, vai existir fotografias que eu vou tirar do meu paciente ao longo do tratamento, mas a nível de arquivo meu, mas a nível de diagnóstico, eu acho que vai ser fantástico a parte da face 3D. Então, vamos chegando agora no ponto que eu gosto, que acredito que seja o que boa parte, quando fala em odontologia digital, pensa, que é no modelo realmente de estudo, desse modelo digital. Nós temos aqui, de um lado, o modelo de gesso, o bom... Oi? Sim? Posso te interromper só um segundo? Talvez seja pertinente. O doutor Samuel Otávio fez uma pergunta aqui no bate-papo. Você falou 2,5. Ele está só perguntando se são 2,5 metros, se é isso. Não, o zoom. Você dá um zoom no celular de 2,5. Pronto. Então, quando a gente vai tirar uma foto no celular, aí você tem a opção de fazer a pinça no celular, né? Você pinça o celular e você consegue ampliar 2,5, né? Então, isso você elimina aquele efeito barril. Então, fica uma foto mais interessante, uma foto em proporções melhores. Bacana? E doutora Isla Rita pergunta o seguinte: então, foto com celular, melhor usar o zoom da câmera do que aproximar mesmo no celular? Essa é a pergunta dela. Eu quando vou tirar foto no celular, eu sempre aproximo. Entre 2 e 2,5. A pessoa vai ter, o dentista vai ter que se afastar um pouco do paciente, né? Porque se ele tira a foto do jeito que o celular tá, ele acaba causando um efeito barril. É fácil de testar isso aí. Você pode botar seu filho ali na frente, tira uma foto de pertinho, afaste dele um pouquinho, dê um zoom de 2,5, e aí você vai ver que você vai ter fotos diferentes, vai ter face diferente, né? Tem uma cantora, artista famosa, em que a pessoa foi lá e fez uma foto dela o antes e depois, né? Muita coisa fotográfica, entendeu? Muito efeito barril, mas não efeito realmente, às vezes, só do procedimento. Claro, o procedimento ajuda bastante, mas muito efeito fotográfico, tá bom? Então, quando a gente fala de odontologia digital, a gente pensa muito em scanner hoje, né? A gente esquece que é fotografia digital, a tomografia digital, mas realmente é fascinante. O modelo digital, ele veio para ficar, cara, e é uma coisa que é incomparável com o modelo de gesso. O modelo de gesso é aquele que você vai ter várias desvantagens, certo, em relação ao modelo digital. Mas, claro, é só desvantagens? Não. Ajudou bastante, a gente tem que ser bem realista. Eu vou mostrar depois a relação em que eu considero de vantagens e desvantagens. Aqui a gente tem uma maxila em branco, né? Nós temos uma mandíbula em verde, e esse que está em amarelo a gente chama de registro de mordida, ao que obrigatoriamente antes a gente tinha que isocalar. Por quê? Porque o ortodontista botava na mesa para verificar a oclusão se está fechando direitinho. O que hoje também é o quê?
ela é feita um registro mordida. Eu gosto do registro bilateral, porque às vezes ele não encaixa tão direitinho e a gente pode mudar isso com os dois registros. Quando se faz um escaneamento hoje, praticamente existe ele grava a posição no espaço daquele modelo, mas sempre é bom ter um registro de mordida. Só os STLs resolvem, mas às vezes você precisa fazer alguma movimentação e acaba perdendo aquela referência. Um registro de mordida, você consegue voltar o modelo para onde era antes. Um cuidado que a gente tem que ter nesses modelos é sobre falhas de escaneamento. Quando se vai escanear, é interessante que o dentista ou o técnico que faça escaneamento, ele tenha alguns cuidados, principalmente em que toda essa boca, todos esses dentes estejam secos. Porque, às vezes, quando ele fica uma bolinha de saliva, a gente acaba tendo falhas no modelo digital, assim como a gente tem no de gesso. Então, acaba criando bolhas negativas no modelo digital. E isso vai atrapalhar teu alinhador, vai atrapalhar teu encaixe, vai atrapalhar várias coisas que tu vai fazer. Então, é muito importante a gente ficar atento a falhas. O scanner, ele é fantástico, mas ele não é passível de não ter falhas nenhuma. Ele tem falhas, tem algumas coisas que a gente tem que ponderar, né? Outra coisa ruim, às vezes, é você conseguir moldar um paciente desdentado, né? Se você for planejar uma prótese para ele. Então, às vezes, é necessário você realmente moldar o paciente. Então, ainda tem algumas coisas para a gente acertar, mas já evoluiu bastante em tempo de escaneamento, em qualidade. Antigamente, escaneava, demorava bem mais. Hoje, é bem mais rápido, né? Outra coisa que acontece é que, antigamente, os escaneamentos, eles eram várias fotos, milhões de fotos, várias fotos por segundo. Hoje, um escaneamento é feito através de um vídeo, né? Então, são evoluções que acontecem realmente no scanner. Quando a gente fala em escanear, a gente acha que quando a gente escaneia o paciente, ele já vem do jeitinho que é para imprimir. Mas, na verdade, não funciona assim. Ele vem uma malha. Ele vem assim, ó. Você recebe do escaneamento um arquivo STL dessa forma. Então, uma malha. Isso aqui, se eu tentar imprimir, não vai funcionar, certo? Porque é uma malha finíssima, onde você não vai ter espessura para impressão. Então, na verdade, é necessário em que você, em um software, ou ele pago ou gratuito, faça um modelo para impressão. Então, aqui nós já temos um modelo para impressão personalizado da Tomos 3D, né, onde ele tem uma espessura, geralmente eu gosto muito dessa espessura de 2,5 milímetros, e a gente consegue fazer uma impressão com qualidade e deixa ele vazado. Por que a gente deixa ele vazado? Para conseguir ter uma economia de resina. Ainda é muito cara a resina, mas vale bastante a pena, porque esse modelo você tem na mão quando você quiser. Bem, então por que eu tenho que abandonar esse modelo de gesso? Se está funcionando, eu consigo ter um bom uso, por que eu tenho que abandonar ele? O modelo de digital, ele é sempre bom? Não, ele tem algumas desvantagens também. Eu vou falar um pouquinho mais na frente a desvantagem dele, mas bora falar um pouquinho sobre o modelo de gesso. Primeiro, a comodidade, né? A gente tem aqui um dentista escaneando pré-Covid, né? Na verdade, o cara tá aí até, eu acho que errado até para antes dessa pandemia, não tá usando máscara, nem gorro, nem óculos, nem nada, né? Então, a gente tem uma moldagem do paciente, né? A gente dá graças a Deus quando tem uma moldagem dessa forma. Geralmente não é aquela que engasga o paciente, né? Então, isso incomoda. Nem todo mundo topa fazer mais uma moldagem. Principalmente quem já fez um escaneamento. Então, eu já recebi vários pacientes que falam, não, mas meu dentista não faz mais essa moldagem. Eu quero um escaneamento. Então, já ouvi isso aí, sim. Então, você encaminha o paciente para fazer o escaneamento. Nem todo mundo hoje quer mais moldar, porque sabe que existem alternativas, principalmente quando são crianças. Então, e outra coisa, a moldagem, quando você começa a fazer, você tem que finalizar. Você não pode, eu vou parar bem aqui para continuar depois. Não. Tem que finalizar. O escaneamento eu posso muito bem começar a escanear aquele paciente. Se de repente aconteceu alguma coisa, o paciente passou mal, porque a cadeira baixou demais, você para, o paciente respira, depois você continua de onde parou. Então, você tem algumas vantagens também. Fora que é bem mais cômodo para o paciente.
Claro, quando a gente fala bem mais cômodo, existe ainda alguns locais em que não fica tão legal. Dá para ver que o tamanho dessa caneta. Então, imagina só você capturando a imagem de um distal de um terceiro molar. Então, é um pouco ruim, acaba machucando um pouquinho, tá bom? Eu considero isso como uma das principais, um dos principais itens para eu abandonar o modelo de gesso, né? Antes meu consultório era bem pequeno e não tinha mais espaço para guardar modelo de paciente. Praticamente eu tinha que alugar uma sala para guardar modelo de paciente, né? Então você está armazenando e de repente porque você precisava daquele modelo e tinha que estar na mão. Então, primeira coisa, espaço, armazenamento. Segunda coisa, achar, indexar esse modelo. Então tinha que colocar em ordem alfabética. Se de repente alguém tirasse daquele lugar e botasse em outro, você não achava mais. Passava um dia para achar. Então, algo que você antigamente demorava bastante para achar e precisava de um grande espaço, hoje você consegue ter na mão. Hoje eu guardo meus modelos não no pendrive, não no computador, porque isso pode quebrar a qualquer momento. Eu guardo ele na nuvem. Né? Eu pago um diretório, um Google Drive, e todos os meus pacientes ficam armazenados lá. Na hora que eu quero falar com o paciente, eu vou lá no Google Drive, abro, pego o nome dele, abro pelo nome dele, já está indexado, e abro o modelo dele. Então, fácil assim. Algo que eu não conseguiria isso de forma alguma com o modelo de gesso. Então, eu considero o armazenamento como o principal motivo para eu largar de vez o modelo de gesso. Então, hoje, como eu falei, quase 99% dos casos, meus casos, eu não tenho mais modelo de gesso. Não tenho. Só quando o paciente realmente falar, eu não quero fazer uma documentação digital, ela não é tão mais cara, ela é pouca coisa mais cara, entendeu? Em relação ao benefício que você tem. É totalmente pagável, já foi muito cara, mas hoje é totalmente pagável. E você tem que mostrar para o paciente que você só tem benefícios, certo? O que eu considero ruim é o custo, né? Que ela vai ser um pouco mais elevada do que o outro, mas é pouca coisa. Hoje já foi bem mais cara. E a segunda coisa a terceira é a qualidade, né? Então, realmente, quando você vai moldar o paciente, a gente molda com alginato. Para eu ter uma qualidade em relação ao escaneamento, não se compara. O escaneamento tem uma qualidade bem melhor do que o alginato. Até mesmo porque boa parte das auxiliares acaba por não respeitar o tempo do alginato. Um alginato, após ser moldado, você deve fazer o vazamento em até 30 minutos. Caso contrário, você acaba perdendo a propriedade, ele acaba tendo uma distorção nesse modelo. Algo que também pode ter uma distorção no momento de colocar e tirar esse alginato. Pode ter uma pequena distorção, onde você vai perder qualidade. Para eu conseguir ter uma qualidade nesse modelo, eu teria que moldar com uma silicona, ou de condensação, ou de adição. Uma silicona de adição, onde você tem uma qualidade tão boa quanto, ou até um pouco maior do que um escaneamento. Imagina só, você atendeu o último paciente, foi 8 horas da noite, e moldou o paciente com a silicona de adição. Ou você deixa para moldar no outro dia, ou espera aí 1, 2 horas para fazer a vazagem desse gesso. Então, não tem como você vazar automaticamente assim que você tira. Tem que esperar um tempo também. E tem um incômodo da silicona, né? E outra coisa, o custo da silicona de adição é muito alto. Se você usa uma boa silicona, o custo é alto. E o incômodo também. Geralmente você faz em 2 passos, né? Molda, tira um pouco, faz o alívio e molda novamente com a silicona leve. Algo que no scanner eu consigo ter isso de forma bem mais fácil. Tempo. Então, foi justamente isso que a gente falou. Então, você consegue otimizar melhor seu tempo. Você pode fazer paradas. Então, eu considero também um fator bem relevante. Então, se eu falei tudo isso, tudo é bom, por que o dentista não usa o modelo digital? Certo? Eu posso até falar que o que eu acho, é uma opinião minha, que boa parte dos dentistas não usam o modelo digital porque não sabe não sabe manipular o modelo, entendeu? O desconhecimento na manipulação dos modelos. Não é porque é caro, não é porque é uma coisa diferente, é porque realmente é o medo da manipulação. Em 2017, finalzinho de 2017, já era ortodontista, já tinha terminado meu curso, uma clínica radiológica falou para mim, olha, nós estamos fazendo um modelo digital, escaneamento de bancada. Cara, eu achei fantástico. Eu falei, pronto, vou me livrar do modelo de gesso. Fui lá e pedi um modelo digital. Quando chegou, foi uma decepção total.
né? O paciente fez lá o modelo digital. Primeiro porque eu não conseguia ter ele físico, né? Não tinha impressora tão fácil e nem barato. Segundo, eu só conseguia sumir a maxila, sumir a mandíbula. Poxa, eu não fazia nada, não conseguia medir, não conseguia mensurar tamanhos, verificar discrepância de Bolton. Então, praticamente eu moldei a paciente novamente e fiz um novo molde. Então, isso foi traumático. Realmente eu acabei ficando bem deprimido com isso aí, porque eu pensei que ia ser totalmente diferente. Eu não conseguia manipular. Então, isso é o que acontece com boa parte também dos dentistas. Eles não têm, não mudam para o digital porque não sabem manipular. E a gente hoje tem várias e várias e várias opções, né? Então, a falta de treinamento com esses aplicativos é um dos principais motivos que o dentista não muda para o digital. Continua no modo analógico. Um outro fator bastante relevante são os valores dos scanners e das impressoras 3D. Então, realmente, o scanner hoje é um produto bem caro ainda. Você tem que realmente, como eu falei, hoje eu faço uma terceirização. Acho bem válido e todo mundo sai ganhando. Como se obtém esse modelo digital? Existem duas formas. Existe um scanner de bancada e existe um scanner intraoral. Eu não gosto muito de scanner de modelo, porque que é o de bancada, porque você acaba tendo que moldar o paciente, faz um modelo de gesso, né? E escaneia esse modelo de gesso, e aí você tem um modelo digital. Você acaba perdendo qualidade nesse meio termo. E o paciente acaba tendo o mesmo incômodo que é de moldar, né? Já o scanner intraoral, outra imagem da Trishape aqui, que não está de máscara, não está de máscara, nem óculos, nem gorro, né? Pré-pandemia, né? Onde a gente tem que ter um pequeno cuidado apenas o quê? Por exemplo, olha o tamanho dessa caneta aqui. Então, a tendência hoje, a evolução, é a gente ter canetas ou pistolas que façam essa aferição dessa imagem menores, certo? Com mais conforto para o paciente. Isso aconteceu nas fotos. E eu cheguei a utilizar essa máquina aqui. Cara, fantástico, achei fantástico. Uma máquina onde você botava um disquete, tirava uma foto e podia ver no computador. Cara, falando com o Sérgio antes aqui da live, ele falou para mim que tem uma delas. Isso aqui é fantástico. Então, para mim, isso foi a evolução. Então, mas olha o tamanho em relação a uma máquina GoPro que a gente tem hoje e que infinitamente é muito superior à qualidade a uma Mavica dessa que antigamente era no disquete. Então, isso vai acontecer com os scanners também. Vão ter scanners menores, sem fio, que tenham um menor desconforto para o paciente. Aqui eu botei alguns exemplos de scanners, né? Nós temos a Itero, o Trishape, o da Sirona, Plameca, o da Carestream, que é o 3600, e o Virtu Vivo, né? Alguns com várias funcionalidades. Eu gosto muito das funcionalidades do Trishape, desculpa, do Itero, porque ele reúne tudo isso nele próprio. Ele tem algumas funcionalidades que consegue fazer com que o ortodontista acompanhe bem os casos. Eu vou mostrar mais um pouco à frente. Por exemplo, alguns recursos. O Outcome Simulator, onde ele consegue fazer uma simulação de como vai ficar isso aí. Claro, é uma simulação bem grosseira, certo? É uma simulação, não é tão real. A gente tem que deixar bem claro para o paciente que aquilo é uma simulação. Não quer dizer que a resposta biológica dele vai ser aquela ali. Time-lapse, que eu acho também bem bacana, é você acompanhar aonde está mudando, você escaneia inicialmente o paciente e depois de um tempo você faz um outro escaneamento. E você consegue saber qual o dente que está tendo movimentação e quanto de movimentação. Isso serve também para outras áreas. Verificar acompanhamento periodontal, para saber se está tendo recessão gengival. Então, funciona bastante legal. A opção de DSD, fazer um Digital Smile Design do paciente, utilizando um modelo digital. Então, fica bem bacana também. Eu uso bastante esse recurso. Setup virtual, uso praticamente em 100% dos meus pacientes. O paciente vem, eu mando fazer a documentação, recebo no e-mail. No retorno, quando o paciente vai verificar qual seria o meu diagnóstico, eu já mostro para ele uma simulação de como seria essa mordida desse paciente, como ficaria os dentes e qual a possibilidade. Se ia ter que fazer uma extração. Imagina você conversar com o paciente sem mostrar isso ao vivo, em um modelo, como seria essa extração? Ele sempre tem aquela dúvida, vai ficar um espaço, vai ficar um buraco, como vai ser, quanto tempo? Então, a gente consegue ter um entendimento melhor quando a gente mostra isso para o paciente em um modelo digital. E alguns
Alguns hoje também tem o Anderson, Kinect. Oi. só fazer uma pergunta para você, interrompendo você rapidinho. Os setups que você faz, eles são feitos com escaneamento de boca, é isso, Com né? escaneamento, exato. Tá, Com escaneamento. você já está fazendo, você está fazendo setup agregando tomografia também para ver Já raízes? também. Eu vou mostrar aqui, eu faço também setup já. Por exemplo, eu recebi uma paciente há um tempo atrás, eu tenho até o slide dela. Deixa eu ver bem aqui. Eu recebi uma paciente há um tempo atrás que é com uma retroinclinação muito grande. André, deixa eu só dizer uma coisa. Nós temos muitos alunos aqui, alunos do sétimo período, alunos que fazem parte lá do GoBot, alunos da disciplina Inovação em Odontologia. Eu acho que talvez fosse bom dizer, explicar um pouquinho o que é Que é o setup. setup, né? Então, o Acho que setup, sim. setup é o seguinte, deixa eu ver se eu pego bem aqui um slide. Apareceu aqui. Setup é o quê? Por exemplo, esse bem aqui embaixo, né? Vocês conseguem ver aqui o ponte laser? Sim, Eu mostro para o paciente, eu faço um escaneamento do paciente, vejo os dentes deles tortos, né? E eu faço uma mensuração de localização dos dentes, né? De angulação. Isso, ele faz mostra como os dentes seriam inclinados na posição correta. E faz um antes e depois de como era um dente torto e agora um dente alinhado, certo? Isso é um setup digital. Isso pode ser feito ou pela máquina, em que fica grosseiro, às vezes não sai uma coisa bem feita, e não viável de ser feito, porque é uma máquina, apesar de toda IA, toda inteligência artificial, e pode ser feito pelo ortodontista, onde ele tem um feeling melhor do que o que pode acontecer e o que não pode, né? Claro, se eu quiser virar o dente de ponta cabeça, eu consigo, mas não é realizável, né? Então, o setup é isso, é fazer um antes e depois, antes do tratamento com o paciente. Tudo isso digital. Ficou claro, será? Acho que ficou, né? ok, acho que sim. Então, alguns scanners hoje, até pensando na biossegurança, eu tive esse prazer de testar esse scanner, era o visto vivo da Strauma, apesar de que deu alguns probleminhas no scanner, mas ele tem esse efeito Kinect, né? Que você começa a fazer os movimentos, gira assim a mão, e o modelo gira, você roda, para não ter que ficar triscando na tela touch, né? Aí eu lembrei claramente de um filme que eu vi em 2002, né? Onde o Tom Cruise ia lá, abria a tela, girava. Eu só pensei, isso aqui para ter uma bucicha é rapidinho, né, cara? Porque o cara passa o dia com uma posição só, e aí tem que mexer um braço para um lado para o outro para conseguir girar um modelo. Então, lembrei muito desse filme. Falando um pouco sobre CAD/CAM. Toda vez a gente fala, não, é CAD/CAM, CAD/CAM, tecnologia CAD/CAM, e não sabe o que é CAD e o que é CAM. Então, na verdade, CAD é quando é um desenho assistido pelo computador. É o quê? Eu pegar aquele meu modelo e conseguir modificar aquele modelo no computador. E CAM é quando eu transformo isso em físico, né? É a manufatura. Então, vamos falar que o CAD é quando eu pego um desenho e consigo fazer um enceramento digital, ou um setup, que é a movimentação desses dentes. E um CAM é quando eu boto para imprimir esse modelo, ou então quando eu boto para fresar uma coroa dentária e colocar na boca da pessoa. Então, é sempre bom entender essa tecnologia. Ela não é exclusiva da odontologia, ela é feita de forma geral. Muita gente também fala, não, me manda o STL, e não sabe o que é o STL. O STL, na verdade, é uma extensão do arquivo 3D, né? Todo arquivo de prototipagem ele tem uma extensão. Não é só STL, existe ele OBJ, existe ele CAD, existe ele DCM. Por exemplo, o arquivo DCM é um arquivo que é muito utilizado pela Trishape, é um arquivo que vem colorido. Existem scanners coloridos. Então, se ele escaneou num scanner colorido e me manda como DCM, esse arquivo eu manipulo ele, colorido, com a cor original do dente. Mas todo arquivo STL ele é monocromático. A extensão STL, na sua raiz, ela não guarda cor, né? Que é esse Standard Triangle Language, né? Onde ele contém toda a informação desse modelo prototipado em 3D. Então, todo arquivo STL é um arquivo 3D, né? É um arquivo 3D, se realmente tiver informação dentro desse STL. Mas existe só ele? Não, existe OBJ, que a Mesh Mix faz, existe CAD, existe DCM. Agora, toda vez que eu tiver um arquivo STL, você sabe, ele é monocromático, ele não vem cor. Pode vir com outra extensão, certo? Como, por exemplo,
O Tri-Shape colorido, ele grava em DCM. Como é que funciona esse arquivo STL? Como é que ele grava essas informações? Na verdade, é uma malha de triângulos, né? Quanto maior a quantidade de triângulos, maior a resolução. Quanto menor a quantidade de triângulos, menor a resolução, como a gente tem aqui. Então, o que é que ele faz ainda? O tamanho do triângulo. Em áreas que precisam da definição maior, eu preciso de um triângulo menor, certo? Em maiores quantidades. Por exemplo, um escaneamento. Quando eu peço para ver os triângulos desse escaneamento, a área aqui da cervical, né, ele tem que ser bem mais definida. Então, eu tenho triângulos menores em maiores quantidades. Áreas na vestibular, onde eu tenho áreas planas e que precisa de menos definição, eu tenho triângulos maiores e em menores quantidades. Isso aqui me mandaram ontem, né, que é uma propaganda de um scanner, onde ele fazia alguns comparativos. Ó a quantidade de triângulos entre um e outro e a derivação, né? Era uma propaganda desse scanner aqui da Carestream, né? Então, na verdade, não estão os principais, né? Tem o da Dental Wings, o da Cirona, esse aqui, se eu não me engano, da Plameca, o Trios, que é da Tri-Shape, mas eu cheguei a testar esse scanner, mas nunca peguei nenhum escaneamento dele para olhar. Mas ele sempre fala a quantidade de triângulos que ele faz em cada caso e a definição. Então, como é que eu consigo manipular esses modelos tridimensionais? Existe hoje muitos e muitos softwares para fazer essa manipulação. Existe Exocad, Blue Sky, Mesh Mixer, alguns pagos, alguns gratuitos. Os que são pagos são bem caros, certo? Os que são gratuitos, às vezes, não são para odontologia. Você acaba tendo que fazer um jogo de cintura, né? Existe esse Blue Sky muito interessante, o Mesh Mix usa bastante também. Então, existe também eles para fazer alinhadores. A gente tem uma infinidade hoje. Vou passar aqui um pouquinho, falar um pouquinho sobre impressora 3D, né? Então, hoje, quando a gente vai transformar esse modelo em físico, que é, no caso, um CAD, então, basicamente, a gente tem hoje na odontologia 2 tipos de impressoras que vêm atender. Uma delas que é a impressora de filamento, FDM, né? Não é tão interessante, porque tem uma definição um pouco menor, que é esse primeiro caso aqui. A gente vai ter uma base, e aí tem um braço mecânico que move e vai imprimindo esse filamento, né? E a que a gente usa, e que eu uso também, é a que eu tenho e gosto bastante dela, estou até com saudade de imprimir alguma coisa, que é a DLP, né? Na verdade, ela tem um tanque de resina, a gente bota a resina aqui dentro, embaixo tem uma fonte de luz, e ela vai descendo a base, e vai polimerizando as camadas, e vai transformando cada camada, você vai imprimindo, até que forma todo o objeto de cabeça para baixo, né? Ao final você tem que remover os suportes e tirar o excesso com álcool, né? Álcool isopropílico, e botar numa câmara para acontecer a cura total. Aqui um exemplo de um modelo, né? Onde a gente tem as bases e a gente vai imprimindo aqui as camadas, camada por camada. E ao final a gente tem um modelo pronto. Aqui tem, ó, quando é um modelo de estudo, eu imprimo geralmente a 50 micras, que é 0,5 milímetros, né? Sendo que cada camada, cada 0,05 milímetros, é polimerizada em 8 segundos. Então, tudo isso são configurações que a gente tem que fazer na impressora. Imprimir é uma coisa muito prazerosa, só que é uma coisa ainda muito suja, né? Não é tão fácil, né? Com algumas impressoras. Mas é uma coisa que depois que você pega a mão, funciona muito bem. Funciona muito bem. Tem que ter um espaçozinho mais reservado para elas. Aqui eu botei um exemplo de algumas, da Formulabs, uma Monrey, e eu uso essa aqui, que é uma impressora da Anycubic. É uma impressora que não é tão mais fácil de usar como algumas outras, né? Demora um pouco mais, mas é uma impressora que tem um custo bem menor em relação às outras. Hoje, no mercado, aproximadamente uma faixa entre 3 a 4 mil reais. No início do ano, estava 1.700 na promoção, né? Pensei em comprar outra, mas eu disse, não, mais para frente. Agora, não faço ideia quanto é que está, com essa guinada do dólar, né? O importante também é a gente falar um pouco sobre as resinas. Essas resinas têm tipos. Existem resinas com qualidade de impressão diferente, né? Que a definição muda, com tempo de polimerização diferente. Por exemplo, as resinas que eu uso são essas aqui, por exemplo, para imprimir modelo, onde tem uma faixa de onda para polimerizar de 405 nanômetros.
existe toxicidade de resina também. Essas resinas geralmente são tóxicas. Então, quando eu quero imprimir uma guia, por exemplo, cirúrgico, que eu faço implante também, então eu imprimo guia cirúrgico, eu tenho que usar uma resina biocompatível, por exemplo, uma da Prisma, né? Hoje é a que eu uso também para fazer um guia cirúrgico, porque eu não posso pegar uma resina que não é biocompatível e colocar na boca do paciente. Vou causar eletrogenia. Pode o paciente ter alguma reação alérgica, né? Essa resina também muda, tem algumas propriedades como dureza, flexibilidade. Não vou me adentrar muito nisso por conta do tempo. Como é que eu estou de tempo? Não, pai, eu acho que tem ainda. Nós começamos atrasados, né? É? Então, acho que nós temos uns Então, 15 minutos ainda, Anderson. ótimo, ótimo. Pois está bem dentro do tempo. Corri um pouquinho naquela parte por conta realmente do tempo. Mas, assim, dá uma tarde de conversa aqui, falar sobre impressora, scanner. Então, é uma coisa bem interessante. E para quem gosta aí, meu amigo, se empolga, Sem esquece do dúvida. tempo. Então, na ortodontia especificamente, como é que a gente vai utilizar essa odontologia 3D? Então, hoje, eu trabalho muito com alinhadores, né? Ah, alinhador resolve o mundo? Não, né? Eu tenho muito aquela ideia de que eu tenho que começar pequeno, eu tenho que começar em casos fáceis e aprendendo aos poucos, e a partir do momento em que eu for ganhando uma confiança maior, eu consiga ver realmente o feedback dos meus alinhadores, eu vou crescendo e tendo começar a ir para casos um pouco mais complexos, né? Até então, hoje, eu fabrico meus próprios alinhadores em casos pequenos, em casos maiores, quando o paciente realmente quer alinhador, aí eu geralmente designo para uma marca qualquer que eu trabalhe com ela, tá bom? Mas a gente chama alinhadores em office, né? Ou em home, né? É bastante feito hoje. Hoje, muita gente está migrando para isso. Às vezes, você tem aquele casozinho de recidiva, de incisivo, um incisivozinho quebrou a contenção, sacou aqui para vestibular. Você volta ele com 3, 4 alinhadores, né? E o paciente gosta, porque não precisa voltar para o fixo, né? E é melhor para você também, não precisa montar, renivelar, tudo. Você consegue fazer isso facilmente. Escaneia o paciente, faz as fotos, depois coloca num programa de alinhadores, faz a movimentação, verifica a possibilidade disso, imprime e faz a estampagem desses alinhadores. Então, é bem bacana. A outra opção que eu gosto, que hoje eu estou fazendo muito, é a colagem direta, né? A colagem direta é bem interessante, porque facilita muito, em alguns casos, a minha vida na hora de fazer a montagem do aparelho do paciente. É um barulhinho, né? Então, vou mostrar mais à frente também um exemplo de colagem direta, né? A outra facilidade de envio para o laboratório. Para quem trabalha com implantes ou próteses, você pode muito bem escanear seu paciente aqui, mandar por e-mail esse modelo digital para São Paulo, o cara vai fazer tua prótese e vai mandar para o correio de volta. Então, não precisa mais eu mandar o modelo físico. Aí, se de repente o modelo físico extraviou no correio, você tem que chamar o paciente novamente, moldar, mandar novamente. Algo que você só reenvia o e-mail. Então, tem uma vantagem muito grande. Acompanhamento da progressão do paciente, como eu já falei. Você escaneia o paciente antes e depois. Você consegue saber como está andando esse dente, se está dentro do que estava planejado. E um planejamento reverso. Você consegue saber fazer todo esse planejamento do paciente. Se, por exemplo, um paciente precisa de um implante numa posição, eu posso muito bem fazer todo o setup, que é aquele planejamento de onde os dentes vão movimentar, e já planejar aquele implante naquela posição. Se tiver espaço, até fazer o implante antes mesmo de começar a ortodontia. E aí, depois você faz a ortodontia, muitas vezes até aproveitando esse implante na mecânica. Por quê? Porque já foi feito todo um planejamento reverso. Mas, claro, tem que ser uma coisa bem planejada, né? Entre o implantodontista e o ortodontista. Então, os alinhadores em office, né? Tá aqui um exemplo onde a gente vai fazer toda a segmentação dos dentes. Aqui é um caso, assim, feito no Orthoanalyze, né? Tem castanha não, né? Não, tem castanha não. Tem um áudio de alguém aberto aqui. Então, bora lá. Então, a gente consegue ver bem aqui. Vazou o áudio. A gente consegue fazer a medição exatamente no ponto que a gente quer, ao que muitas vezes você consegue chegar e ter uma visão melhor do paciente, porque uma visão como essa, de um corte, você não consegue ter. Você não consegue fazer no modelo de gesso. Se você fizer, você
não consegue voltar ele para o novo lugar. Então, para ver um overjet de um paciente, logo em seguida você faz a impressão desses modelos e a estampagem, né? A parte de estampagem é uma live à parte, porque é muita coisa sobre isso aí, porque muda plástico, tipo de plástico, então tem muito material novo hoje no mercado, né? Eu estava assistindo uma live que o cara passou 3 horas falando só sobre isso. Tem muita coisa hoje no mercado, muita coisa boa. A evolução está sendo muito grande. Então, a colagem direta, que hoje eu gosto bastante também, facilita meu trabalho. Eu trabalho um pouco em casa e quando chego no consultório ele acaba sendo facilitado, né? Porque eu planejo antes onde vai ficar esses brackets. Eu consigo ter uma ideia melhor. E outra coisa, às vezes, tem aquele dente que tem aquela certa inclinação, ou angulação, ou giraversão, e às vezes você cola o bracket achando que aquele lugar o certo era aquele, e às vezes não é. Um caso como esse aqui, Sérgio, entra bem do que você falou, que é o quê? Eu posso muito bem fazer uma sobreposição tomográfica e ter uma ideia melhor dessa raiz, entendeu? Principalmente em casos que eu tenho que fazer divergência de raiz para colocar implante. Eu tenho uma paciente em que ela tem 2 raízes, de um lateral e de um canino, que são, na verdade, de um lateral e de um premolar, que são dilaceradas. Faz quase como se fosse uma porta, né? E aí eu recebi para fazer uma diversão, separar essas raízes para conseguir colocar um implante. Isso eu não consegui, para você fazer de forma analógica, é fácil também, mas dá mais trabalho também. Às vezes você não tem tanta segurança. Você pode muito bem fazer um planejamento digital junto com o seu implantodontista. Esse questionamento, Anderson, foi o questionamento que eu fiz lá na Trishape. Eu fui na Trishape fazer o treinamento do Trios e nos foi apresentado o OrthoAnalyzer, que é o software de ortodontia do Trishape, e fizemos setup lá. Ele permite fazer setup. E o meu questionamento como radiologista, na verdade, eu era o único radiologista presente lá. O treinamento ele é basicamente para ortodontista. E eu fui como radiologista para aprender, para conhecer. E de cara eu questionei, disse, olha, aí vamos fazer esse setup todo, mas eu acho que ele vai chegar à perfeição quando você fizer a união das imagens, da imagem do escaneamento, da superfície, com a tomografia. Você vendo estrutura óssea e vendo raízes, né? O OrthoAnalyzer, ele permite a gente fazer sobreposição, mas você não movimenta a raiz. Não. Já o Blue Sky, você consegue imaginar uma raiz, mas se a raiz for dilacerada, ele não funciona, entendeu? Aí você consegue fazer no Blue Sky, botando uma raizinha virtual, mas não o formato ideal da raiz. Usando o módulo de ortodontia Exato, do Blue Sky. Isso. Eu coloquei aqui um videozinho. Eu acho até interessante, Anderson, aproveitar que você tocou nesse assunto e dizer que logo, infelizmente, essa quarentena atrapalhou os nossos planos. Mas logo nós vamos oferecer treinamentos aqui no Tomos 3D Academy, treinamentos de tudo isso, principalmente de Blue Sky Plan, dos módulos todos, o módulo de ortodontia, o módulo de implantodontia, isso que Travou um pouquinho o áudio do Sérgio. Mas não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é bem interessante. Isso aqui é um exemplo de colagem direta, né? No caso do dente 17 ou dente 27. Tomate não, né, Otário? Você acaba tendo uma posição ideal. Chega hoje ainda, né? A resina que eu utilizo aqui é uma resina flexível, né? Da Cosmos. Então, você consegue tirar ela sem arrancar o bracket. Então, funciona muito bem. Então, aqui é um exemplo de colagem direta. O Sérgio deu uma travada aqui, vê se ele volta. Então, quando a gente imprime um guia de colagem direta, ele fica assim, né? É impresso numa resina biocompatível, né? Impresso numa resina biocompatível, em que isso eu posso colocar na boca do paciente sem ter risco de causar um dano ao paciente. Falando um pouco sobre setup digital, né? O setup, eu cheguei a fazer esse setup aqui, ó, que é o analógico, você pega o modelo de gesso, duplica, né? Separa direitinho dente a dente, corta cada um. Então, isso faz uma sujeira sem fim, né? No final, deu um trabalho e isso queima os dedos, você vai fazendo aquela cera, e no final a pessoa olhou assim e falou assim, não tá bom.
Poxa, cara, passei um dia fazendo isso aqui. Cheguei a fazer na minha especialização, o professor Jesus está aí de prova, acho que eu fiz uns 2. Não faço mais, não tem nem perigo. Dá muito trabalho. Sérgio, está sem som, Sérgio. Então, bora lá, continuando. Então, e aquilo? Se de repente você fez esse setup, que é aquela previsão de como os dentes vão movimentar, e esqueceu dentro do carro, tchau, essa cera derrete. Algo que isso eu posso fazer digital. E às vezes, de forma bem mais fácil. Não quero terminar esse modelo, eu pré-faço ele ali em algumas movimentações, salvo, termino novamente em casa. Então, você consegue trabalhar de forma bem mais fácil com esses setups digitais. Então, como eu falei, hoje uso basicamente em 100% dos meus pacientes. Hoje eu faço um setup. Quando ele chega, ele vê aquela movimentação, ele vê os dentes se movimentando, faz aquilo ali, ele entende. Você consegue realmente dialogar com o seu paciente. Você consegue mostrar para ele por que você vai ter que usar uma barra. Você consegue mostrar para ele por que você vai ter que botar um mini implante. Que se ele não usar o mini implante, ele vai ter que fazer isso, entendeu? Ou não vai acontecer aquilo. Aqui tem um caso, Sérgio, que foi do que tu falou, uma sobreposição. Uma paciente chegou questionando em que achava a boca dela muito murcha, muito para dentro, né? E eu tive que explicar para ela, ela queria fazer uma ortodontia só para realmente colocar esses dentes mais para fora. E eu pedi uma tomografia dela para fazer uma sobreposição para saber se realmente a gente podia fazer isso. Mostrei para ela que na previsão a gente teria que jogar esses dentes um pouco para fora, vestibularizar, para a gente conseguir ter a inclinação que ela tanto queria. Obviamente ela não gostou da resposta, até mesmo porque claramente abrir diastema entre os dentes e aumentar esse perímetro de arco. E ela teria que fazer uma estética em todos eles, né? Então, isso para você conversar com o paciente sem mostrar a imagem é um pouco mais difícil. O paciente pode até entender, mas às vezes fica subjetivo. E às vezes ele fala assim, não, mas você não me falou isso. Agora, quando eu mostro uma imagem para ela, não tem como ela não falar que eu não falei, porque ela está vendo que tem espaço entre os dentes, né? Outra coisa, fica fácil de você mostrar. No Orthoanalyze, ele tem a opção de você ver onde tem contato. Olha esse terceiro molar, riscando bem aqui na mucosa. Então, você mostra para o paciente que ele tem que tirar, porque está traumatizando esse local aqui. Ele tem uma coisa onde ele mostra a intensidade de força em cada dente, em cada local, até para fazer ajuste oclusal. Aqui são alguns exemplos de recursos que é utilizado. Essas fotos são minhas, né? Aqui um exemplo de um paciente que chegou a dentadura bem detonada, na verdade, a dentição bem detonada. A gente fez um planejamento digital, né? Um enceramento digital que antigamente eu fazia na cera, realmente gosto, acho uma terapia, mas depois que eu fiz digital eu desisti da cera porque dava muito trabalho, fazia muita sujeira, né? A gente faz um mockup. Aqui ele está com mockup, não é o definitivo, é o mockup. Quando eu planejo digital, eu imprimo na impressora 3D, a gente imprime baixinho para conseguir, para não gastar muita resina, que é caro, né? E aqui o planejamento também, ó. Você mostra o paciente, ele aprova, você mostra como vai ficar na face, imprime e faz esse teste de mockup. Outro, gosto bastante de fazer estética. Outro caso na implantodontia, né? Onde eu consigo colocar os implantes em uma posição mais adequada para o paciente. Assim, traz um conforto melhor para o paciente e para mim também. Sei que aquele paciente vai ficar agradecido por não ter colocado o implante no local errado ou que não fique esteticamente legal, né? Esse aqui eu estou fazendo ultimamente, foi uma das últimas coisas que eu fiz, me deu um trabalho aprender isso aqui, viu? Que é uma guia de cirurgia periodontal, né? A gente imprime uma resina biocompatível, né? E no final coloca na boca da pessoa e você já sabe onde é que você vai fazer o corte, né? Para remover esse excesso de resina, esse excesso de gengiva. E a borda superior já dando aquela margem de 3 milímetros para fazer o desgaste, tirar um pouco do tecido ósseo que tiver para conseguir fazer essa gengivoplastia, né? Então, aqui são alguns exemplos de outros recursos que você tem, realmente, com essa odontologia digital. E o que eu gosto de mostrar para o paciente é sempre o quê? Que a tecnologia ela vem para agregar, né? Muita gente fala, não, estão criando IA para substituir o ortodontista. Cara, eu não tenho medo, não vejo como substituição, certo? Na verdade,
sempre vai ter alguém lá para olhar, para acompanhar, para conseguir conversar com aquele paciente. Existem coisas que realmente o computador não vai conseguir fazer, que é aquele feeling com o teu paciente, saber se ele vai conseguir usar aquilo ou não vai conseguir usar, quais são as possibilidades também. Então, a tecnologia sempre veio para agregar, né? Eu nunca vejo ela como distante. Então, quando você fala em alta tecnologia, eu gosto de ler bastante sobre isso, porque eu acho que você e seu paciente sempre ganham. Você sempre tem um diferencial, que é essa parte tecnológica, e é algo que quase sempre traz conforto, né? E traz uma precisão maior no seu tratamento. O Sérgio disse que vai fazer um curso, mas eu já tenho um aqui, né? Se ele quiser, depois a gente conversa. Isso. Um cursozinho digital que é só sobre planejamento ortodôntico, né? Onde você consegue pegar aquele seu modelo digital, fazer uma segmentação desses dentes e movimentar, né? Onde você consegue ver discrepância de boto, etc e tal. Então, tudo isso você consegue hoje nesses softwares. Existem softwares pagos e existem softwares gratuitos, né? É sempre importante você ter ideia disso, porque os softwares realmente pagos são bem caros, não são baratos. Então, hoje, como eu falei, se for para eu investir, eu não vou investir agora no scanner, pelo menos nesse momento. Pelo menos nesse momento. Eu vou investir em conhecimento, eu vou investir numa impressora, que eu consigo ter aquilo realmente, posso até terceirizar também, porque é a parte suja, né? Porque eu tenho que fazer limpeza desse modelo, etc e tal, mas principalmente em software. Por quê? Porque é ele que eu vou conseguir manipular. Isso eu não vou querer que meu técnico faça. Isso sou eu que vou fazer. Então, isso eu gosto de fazer, até mesmo porque eu vou ter aquilo nas minhas mãos. Mas você consegue terceirizar um enceramento digital? Consegue. Mas não é, às vezes não fica como você quer. Assim como eu terceirizar uma ideia de alinhador. Por exemplo, você chega na marca X e manda lá que seja feito o planejamento. Aquilo que volta não é o final, não é o ideal. Você tem que botar seu toque. Às vezes tem uma coisa que ele fez lá que não vai funcionar. Por exemplo, botou um attachment que não é o ideal, botou um attachment otimizado, você sabe que vai acabar perdendo track, bota um attachment convencional, um de extrusão, etc. Tal. Então, tudo isso você tem que ver. Então, mas para isso precisa de conhecimento. Realmente é muita coisa para a gente ver. Você tem que focar primeiramente no local e começar a estudar, né? Então, gente, chegando ao fim aqui, tem meu contato aqui. Quem tiver dúvida, quiser entrar em contato, eu sou bem tranquilo a gente conversar um pouquinho sobre isso. Adoro. Pode ser que converse até demais, né? Aqui está um local onde eu amo estar, estou com saudade. Apesar de que ainda estou trabalho muito com urgência, ando fazendo algumas, mas não é o trabalho que eu gosto. Eu gosto de trabalhar mesmo com ortodontia, com implantodontia, com estética. Então, isso a gente não está podendo fazer, né? E eu fico aberto aqui às dúvidas, responder o que vocês quiserem. Eu tentei estimular aqui as perguntas pelo bate-papo, tanto pelo chat do YouTube, como pelo bate-papo aqui do Zoom. Pouca gente perguntou, as perguntas que foram feitas eu já fiz durante a sua apresentação. Ótimo. A sua apresentação, Andrews. Andrews, eu vou só compartilhar a minha tela. Tudo bem. Eu tenho que tirar a minha aqui? Aí a gente mata a tua. Eu vou partilhar a minha aqui para que a gente possa finalizar. Tá, ótimo. O que acontece, pessoal? Eu preciso inicialmente agradecer a todos vocês que participaram dessa nossa segunda live. Lembrando que essas lives promovidas pelo Tomos 3D Academy, dessa vez em parceria com o GoBot, a Liga de Odontologia Digital e Robótica, lá do InovaFap. Elas vão acontecer com frequência e sempre com essa temática. A temática odontologia digital e radiologia digital também não poderia ser de outra forma, afinal de contas é a minha área de atuação. Então, preciso agradecer a todos os professores que estiveram aqui presentes, dentistas que aceitaram o nosso convite, alunos também aqui presentes, agradecer aos membros do GoBot, agradecer aos alunos da disciplina Inovação em Odontologia e a alguns alunos também de Diagnóstico por Imagem, meus ex-alunos e alunos atualmente. Eu preciso agradecer ao Júlio Cravinhos também, doutor Júlio Cravinhos, por todo o apoio
técnico que nos deu nessa... Ajudou bastante. Ajudou muito nesse quebra-cabeça nosso aqui. Afinal de contas, ele fez primeiro ontem, na live que ele promoveu lá no canal do YouTube dele, e hoje fizemos a nossa, mas aprendemos, né, Anderson? Aprendemos todos juntos aqui como fazer essa transmissão ao vivo também pelo YouTube. Como eu disse na nossa primeira live, há 15 dias atrás, com o Dr. Márcios e o Dr. Menandro, a ideia é que nós possamos trazer aqui para esse nosso canal, para esse nosso bate-papo, todos os nossos parceiros. Então, nós temos muitos parceiros, a Tomos 3D tem 1 ano, tem muita gente que confia do nosso trabalho e que nos confia, né, os seus pacientes, e a ideia é trazer todos eles aqui, para que eles possam relatar um pouco da sua experiência e um pouco da sua expertise. Eu tive um medo enorme quando eu criei a Tomos 3D, e o medo era, e aí? Eu ofereço modelos de gesso, eu parto só para o digital, e resolvi na última semana, finalizando a instalação dos equipamentos, tive coragem e disse o seguinte: não, eu não vou fazer mais nada analógico aqui vai ser 100% digital. 100% digital. Eu tive apoio de muita gente, tenho apoio de muita gente, eu não tenho como citar todos aqui, os colegas dentistas que me apoiaram e me apoiam. Eu corro um grande risco de esquecer alguns aqui, porque, na verdade, são muitos que me apoiam. Então, eu preciso agradecer a todos vocês que tiveram e têm essa confiança aqui no nosso trabalho. Esse canal do YouTube, tem pessoas assistindo pelo YouTube, eu solicito que se inscrevam nesse canal, afinal de contas, nós vamos fazer agora sempre assim, fazer pelo Zoom, transmitindo ao vivo pelo YouTube. Eu queria também aproveitar a oportunidade de dizer o seguinte, pessoal, essa tela aqui está partilhada minha, lá no site da Tomos 3D, você tem acesso a inúmeros artigos naquela página, naquele site. Você entra no site da Tomos 3D, vai lá no Tomos 3D Academy, que é a academia da Tomos 3D, e lá você tem um ícone, um link, artigos. Então você encontra vários artigos lá, inclusive um artigo recente sobre fluxos digitais na ortodontia. Então, quem quiser se aprofundar no tema, ou melhor, não se aprofundar no tema, mas ler um texto interessante sobre o tema, lá no site da Tomos 3D, Tomos 3D Academy, artigos, você encontra artigos de modelos digitais e de fluxo digital na ortodontia. Esse é o meu Instagram, tá? @SérgioFreitas_RX, e esse é o Instagram da Tomos 3D. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Professora Jesus Lau, um agradecimento especial à senhora. Muito obrigado, uma honra tê-la aqui conosco nessa tarde. Uma honra muito grande. Noite, uma honra grande para nós todos, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado a todos. Parabéns para vocês, viu? Foi muito bom. Parabéns. Obrigado, professora. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Boa tarde. Até a próxima. Boa tarde. Boa noite, né? Boa noite. É verdade. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.